Eu quero falar de movimento político também aqui no estado de São Paulo, porque a gente tem mostrado para vocês alguns nomes que estão sendo levantados pelo Palácio do Planalto para tentar concorrer ao governo de São Paulo e encarar Tarcísio de Freitas, que provavelmente vá aí para a reeleição. Mas eu quero saber de Beatriz Manfredini se esses nomes estão gerando algum tipo mínimo de preocupação no governador. Beatriz Manfredini, bem-vinda. Parece que não, viu, Evandro? O que eu ouvi foi que esses nomes não estão tirando o sono, nem do governador, nem de aliados. Bom dia para você também, para a Bia, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. O entendimento do entorno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é que essa será uma eleição muito baseada em avaliação, em aprovação, como normalmente acontece quando há uma tentativa de reeleição. Como os números do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, são bastante bons, são considerados positivos, o entendimento, então, das pessoas próximas e de auxiliares é que Tarcísio não precisa e nem deve ter grandes preocupações. Os aliados evitaram falar comigo num clima de já ganhou, entendendo ali uma vitória. Dizem que, claro, são adversários importantes e fortes, mas acreditam, então, que não correm um risco real e muito significativo. Eles citaram principalmente os nomes do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que eu já venho contando aqui, é o candidato favorito do Partido dos Trabalhadores, e também Simone Tebet, ministra do Planejamento, que vem ganhando espaço e aparecendo como segunda opção mais viável. O fato é que Simone Tebet despertou até um pouco mais de receio entre os aliados do governador do que Fernando Haddad, viu? Isso é curioso, mas o entendimento é que Tebet ainda não tem um público exatamente conhecido, ela vem de fora, então teria um fator novo no estado de São Paulo e, além disso, claro, ela tem um bom diálogo com o público feminino. O que afasta a ideia de que ela não pontuaria tão bem é justamente ter, então, ser ainda, aliás, ministra do presidente Lula. Os aliados do governador acreditam que isso coloca ali um carimbo em Tebet, que pode afastá-la, então, de melhores resultados. Para Fernando Haddad, a história se repete. Eles acreditam que Fernando Haddad é imediatamente associado a Lula, o que, então, não atrairia nenhum tipo de voto contra Tarcísio. Além da boa avaliação e da aprovação, que, de acordo com os auxiliares, é o que define uma reeleição, o fato do estado de São Paulo ser um estado bastante conservador, foram 25 anos de gestões tucanas do PSDB, e depois a eleição do Tarcísio, que é considerado alguém ainda mais à direita, mais conservador do que os tucanos, fazem também com que eles tenham essa tranquilidade, principalmente no interior do estado. O entendimento é que Tarcísio pontua muito bem. Mesmo na capital paulista, que às vezes é um fator de preocupação, porque na capital, nas últimas eleições, como 2022, por exemplo, a esquerda venceu, pelo menos numericamente, por aqui. O que eles avaliam agora é que o cenário tem mudado com a figura de Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo. Nunes era uma figura pouco conhecida, né, quando tentou ali a reeleição ainda, porque ele era vice de Bruno Covas, então assumiu depois da morte do ex-prefeito, mas agora a leitura que a reeleição de Nunes fez, então, com que as pessoas o conhecessem, além da proximidade com o Tarcísio. Então, essa reeleição indica, talvez, para esse entorno do governador, uma guinada da capital mais à direita, mais ao campo conservador, até porque Ricardo Nunes também tem boa avaliação e boa aprovação na cidade. Então, o palanque de Nunes com Tarcísio poderia fortalecer esses números. O fato é isso, na conta final, os aliados e auxiliares de Tarcísio não se demonstram incomodados com esse nome, com essa tentativa de criar uma chapa forte do Partido dos Trabalhadores por aqui. A preocupação maior é se Haddad, por exemplo, concorrer ao Senado. Aí sim, eles acham que pode perder uma cadeira. Mas ao Palácio dos Bandeirantes, a corrida ao governo do estado mesmo, não há preocupação e nem ninguém perdendo o sono nesse momento. Evandro. Obrigado pelas informações, Beatriz Manfredini. A gente vai trazer mais detalhes e também análise de todos esses movimentos políticos em São Paulo e no país ao longo aqui dessa edição do Jornal da Manhã.